Bom, pessoal, hoje é o nosso piloto aí do nosso novo quadro do nosso programa, que é a Minha História Te Motiva. E a ideia desse quadro é a gente trazer convidados, pessoas reais, para contar um pouco da sua história, né? Um caráter mais tentando ajudar um pouco na parte vocacional, realmente, de onde a pessoa veio, para onde ela foi, né? O que conquistou, o que foi duro no caminho, um pouquinho, né, dessa trajetória. E a gente acha nada mais interessante do que trazer primeiro pessoas relevantes ou próximas, né? Porque histórias são sempre interessantes de se ouvir, tanto é que tem filme, livros, e muito mais quando é alguém que a gente consegue tátil, né? Alguém mais próximo e às vezes interessante também saber um pouco mais sobre a pessoa. Então a ideia hoje é nossa super convidada, que também é voluntária, a Daisy, falar um pouquinho da história dela aí. Vamos ver como vai desencadear. Acho que também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, acho que também pode perguntar a qualquer momento, né? Não é um monólogo, né? Se bem que o formato vai ser mais ou menos um monólogo, não tem como ser muito diferente. A contadora de histórias. História real, tá bom? Eu vou deixar ela centralizada aí, como a gente só tem uma máquina, estamos presencialmente juntos, mas vou estar aqui no suporte aqui da equipe, na água e suportes gerais. Beleza? Então, com vocês, Daisy. Bom, primeiramente, bom dia a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Daisy e eu vou dividir com vocês um pouquinho da minha história. Então, meu nome é Daisy, eu tenho 34 anos, nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Leopoldo, que fica na Grande Porto Alegre, e morei lá até os meus 24, 25 anos, mais ou menos. Que depois eu mudei para São Paulo e vou chegar nessa parte. Eu vim de uma família simples, minha família não era uma família que tinha posses ou nada, estudei a vida inteira em escola pública. Sou a segunda filha do casamento dos meus pais, eu tenho um irmão mais velho, que é um irmão especial, então ele é deficiente, tem deficiência mental. Para vocês entenderem, ele é mais velho do que eu, porém ele é como se fosse um bebê grande hoje. Ele é uma pessoa que fica em cima de uma cama, tudo, né? Não fala, não se mexe, nem nada, enfim. Então eu sempre tive desde pequena já isso, né? Então eu era a filha mais nova, mas nunca sendo a filha mais nova, aquela que tinha a responsabilidade de ajudar, de cuidar do irmão e tal. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 para 7 anos, mais ou menos, e sempre tive uma boa relação com ambas. Então, assim, nós morávamos num bairro simples na cidade, na época. Era um bairro simples, a gente tinha a nossa casinha, tudo ali. Quando os meus pais, eu digo assim, que a primeira divisão, assim, a primeira quebra que teve na minha vida foi quando meus pais se separaram. Eu não tenho traumas disso, nem nada, não é uma coisa assim que me afeta, eu sempre tive um bom relacionamento com os dois. Mas tu começa a ter aquilo, né? Tu tem a casa do pai, tu tem a casa da mãe e tu vai tendo realidades diferentes. Apesar de nós sermos, assim, uma família simples, eu nunca senti que faltou nada pra mim, né? Não vou dizer pra vocês, tu ia no balé, ia nisso, ia naquilo, não. Não era porque minha mãe não tinha dinheiro. Eu sempre tive a vida inteira, enquanto a minha mãe era viva, alguém que cuidava da gente, mas era porque a minha mãe tinha que ir trabalhar. Porque se ela não trabalhasse, a gente tinha que comer. Então não era, você tinha uma secretária do lar porque tinha dinheiro, não. Porque era simplesmente ou a minha mãe trabalhava ou ficava em casa. Se ficava em casa, a gente não tinha que comer, então ela tinha que, né, ir trabalhar. Eu sei que a minha infância foi inteira assim, sempre estudei, como eu falei, em escola municipal, depois fiz o ensino médio em escola estadual e minha mãe se casou de novo quando eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. E desse outro casamento eu tenho 2 irmãos mais jovens do que eu. Uma coisa que eu lembro que a minha mãe sempre, apesar, né, dela mesmo das limitações que tem, apesar eu considero que a minha mãe era uma mulher assim muito inteligente, mas óbvio que ela tinha as limitações dela também, porque ela veio do interior do Rio Grande do Sul, então era uma cidade muito pequena. Ela foi para a cidade grande para poder estudar, para isso ela morava com uma tia, e para ela poder morar com essa tia, ela tinha que ser a empregada doméstica dessa tia. Se ela contasse isso para minha avó ia fazer ela voltar para casa. Então ela ficou uns
4, 5 anos, sei lá o quê, trabalhando sem ganhar nada na casa dessa tia, mas poder estudar. Então a minha mãe sempre teve essa ânsia de saber, de estudar, de querer saber mais, assim. Então eu a considero que era uma mulher inteligente. Bom, teve isso, meus pais separaram, tudo, e minha mãe sempre se incentivando a gente estudar e tal, e sempre me cobrou muito, assim, foi muito rígida comigo nessa questão do estudo. Eu nunca fui uma aluna, assim, nota 10, eu também era na média, sabe? Eu passava na média. Matemática sempre foi um horror, continuo até hoje. Mas já as coisas mais de humanas, igual história, literatura, português, essas coisas assim, eu gostava bastante. Bom, como toda a família teve os momentos altos e baixos, umas coisas numa época melhoraram, depois outras pioraram. E eu lembro quando eu tinha uns, talvez 11, 12 anos mais ou menos, eu sempre usei óculos, apesar de você estar me vendo sempre que eu operei os olhos, eu usei a vida inteira, até os 32, acho, usava óculos, dos 7 anos de idade aos 32. Eu lembro, não sei se meu óculos quebrou, o que aconteceu, e eu precisava usar óculos. Era uma coisa assim, era aquela que sentava na primeira fileira, quase grudada no quadro. E foi uma época que a minha mãe não tinha dinheiro. Então, assim, ela não tinha como comprar um óculos. E eu lembro que eu ficava assim na aula e as professoras perguntavam: Deise, tu tá enxergando ou não? É recente? Foi isso, na época dos 12 anos, foi quando eu mudei de escola, que eu fui pra escola estadual, a partir da 6ª série. E eu lembro que as professoras falavam, eu não, tô enxergando bem e tal, mas porque eu tinha noção que não adiantava eu reclamar pra minha mãe que eu precisava de um óculos. Ela sabia que eu precisava, mas ela não tinha como comprar. Eu tinha um irmão mais novo que era especial, então você tem recursos de remédio, de médico, que precisa gastar pra ele. E aí é difícil às vezes quando tu é criança, tu entender, às vezes, mas por que meu irmão ganha, eu não tô ganhando? Mas, gente, ele precisava mais do que eu. Era horrível ficar sem óculos, mas dava para sobreviver daquela maneira. Eu lembro que passou quase um ano isso. O ano letivo passou. Foi quando a minha mãe teve aí sei lá o que houve, mas conseguiu me dar um óculos, tudo. Então sempre cuidava para não quebrar aquilo, né? Porque se quebrasse, sei lá quando eu ia poder ter outro. E eu lembro, assim, uma passagem meio nessa época também, que eu sempre quis um tênis vermelho. Era um tênis vermelho. Não sei por que queria na época um tênis vermelho. Mas eu queria um tênis vermelho e ganhei aquele tênis. E usei ele literalmente até criar um buraco embaixo do tênis. Só que foi bem nessa época que minha mãe estava sem dinheiro para nada. E o tênis furou, porque eu ia caminhando para a escola, voltava, né? Sei lá, todo dia aí voltava caminhando. E começou no Rio Grande do Sul. Quando é frio, é muito frio. Quando é quente, é muito quente. Mas no inverno é muito frio e às vezes chove. E eu lembro que para eu não passar frio ou não molhar muito o pé, eu botava, eu pegava e botava um jornal assim debaixo do tênis e ia pra escola de boa, tipo, não me importava. Só que as minhas meias voltavam preta, né? E a minha mãe falava assim: meu, que meia é essa? Como é que tu pode ser? Que relaxada, que porca. E eu ouvia aquilo quieta, assim, tipo, sabe, a mãe azucrinando no ouvido, xingando, e eu ficava quieta. Eu acho que deu uns 6 meses eu com os tênis. Um dia minha mãe foi pegar, porque eu tenho a mania, gente, na minha casa a gente não entra de sapato e sempre limpo antes de guardar os sapatos. Então eu pegava e fazia isso, adquiri com a minha mãe. E eu lembro que a minha mãe foi ver, e meus sapatos tinham um furo embaixo. E eu botava isso pra continuar usando, pra eu não ter que falar pra ela que tinha que comprar um sapato novo. E eu lembro que quando a minha mãe viu aquilo, é uma coisa que me emociona até, a minha mãe ficou, tipo... Eu lembro que pra ela foi um negócio assim que ela chorou, ela falou: poxa, mas por que tu não me avisou? Tu passou 6 meses ouvindo eu te xingar de uma coisa e tu não me falou. E eu dizia pra ela: mas tu não tinha como comprar, eu tinha um irmão recém-nascido, o outro doente, tipo, o tênis eu me virava. Então, tipo, aguenta no peito de xingar, finge que tu que é porca mesmo e vai. Assim, a gente sabe, eu sei que às vezes, ainda mais o pessoal assim, adolescente, pensa: poxa, mas eu queria tal coisa, eu queria tal aquilo, e meu pai não pode me dar. Tipo, gente, às vezes o teu pai, ele não pode te dar aquilo, e não é porque ele não quer. Eu tenho certeza absoluta que se o pai pudesse, ele daria, obviamente, mas tem situações que a gente também tem que entender e olhar aquilo que, tipo, não é assim, entendeu? Não é tão fácil. O adolescente, ele vê, ele pensa: é só um tênis de 100, 200, 300 reais que sejam, mas tipo,
tu não sabe o quanto a pessoa trabalhou, quantas horas para ganhar aquilo e o que aquilo significa.